meu nome é Cindy, eu sou a Carol. Eu sou a Giovana. Somos o terceiro I da Escola Senador Filinto Miller. E nosso grupo vai falar sobre termologia. É isso aí. Dá um like, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito das escalas de temperaturas e as escalas termométricas. Então vamos lá. Tudo isso entra dentro de um ramo da física chamado termologia. Então eu vou estar explicando sobre a termologia, dentro da termologia, o conceito de calor, equilíbrio térmico, substâncias térmicas, termômetro e escala de temperatura. Bom, o que é a temperatura média de um corpo? A temperatura está associada ao grau de agitação térmica das moléculas de um corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior será a temperatura de um corpo. Se as moléculas ficarem um pouco menos agitadas, é porque a temperatura de um corpo está diminuindo. O conceito de calor. O calor é uma energia de trânsito que flui de um corpo para o outro. Não tem como reter calor para ele mesmo. Esse calor irá sempre se transmitir de um corpo de maior temperatura e o que tiver maior grau de agitação das moléculas para o corpo de menor temperatura, até que o equilíbrio térmico desses dois corpos em contato seja atingido. Então, o equilíbrio térmico sempre vai ser atingido quando a temperatura dos corpos for a mesma, ou seja, quando a gente estiver em uma temperatura comum entre os corpos. Bom, as substâncias termométricas são as que utilizamos dentro dos termômetros. Elas podem variar o volume facilmente com pequenas variações de temperatura. Por exemplo, dentro dos termômetros é comum a gente ver uma substância termométrica que é o mercúrio. Então a gente coloca o mercúrio dentro do termômetro, porque quando a gente quiser medir a temperatura de um corpo, o mínimo que a gente vai de variação de temperatura causa uma variação do volume do mercúrio. Então, essa variação do volume dentro do termômetro faz subir a temperatura quando estiver dilatando o líquido, no caso o mercúrio, ou faz diminuir a temperatura. Então, os termômetros eles podem estar graduados em várias escalas diferentes, as escalas de temperaturas. As escalas de temperaturas mais comuns que a gente tem é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a Kelvin, que é a escala absoluta. Kelvin não aparece o grau e, além disso, ela é a escala absoluta. Mas por que ela é a escala absoluta? Porque ela não terá temperaturas negativas. E para nós, o Kelvin seria a temperatura menor possível, teoricamente. O zero absoluto da escala Kelvin equivale a aproximadamente menos de 273 graus Celsius, que é a menor temperatura possível de ser atingida. Por que eu falo possível e ela é teórica? Porque o ser humano, com experimentos de laboratório usando nitrogênio líquido ou hélio líquido, nunca conseguiu chegar nessa temperatura tão baixa, que é o zero absoluto, no caso, menos 273 graus Celsius. O máximo que a gente consegue chegar, se eu não me engano, é menos 269, que seria equivalente a 4 Kelvin com o hélio líquido. Mas o zero absoluto, ele é só teórico, pois não foi chegado à prática. Bom, agora eu vou resolver para vocês uns exercícios de escalas termométricas. Primeiro exercício, aqui fala: a temperatura média do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Determine o valor desta temperatura na escala Fahrenheit. Então, a escala Celsius, ela vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. A escala Fahrenheit, ela vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. Então, vamos montar a fórmula, que fica C menos 0 sobre 100 menos 0. C menos 0 sobre 100 menos 0. Igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. 212 menos 32. Então, fica
C sobre 100 igual a F menos 32. Aqui eu vou fazer 212 menos 32, que vai me dar o valor de 180. O valor que ele me dá lá é 36,5 graus Celsius. Então, fica 36, vou passar pra cá, tá, gente? Então, fica 36,5 sobre 100, que é igual a F vezes 32 sobre 180. Vou fazer 180 vezes 36,5, que vai me dar o valor de 6.570, igual, aí eu vou descer o 100 para cá, vai ficar 100 F, Fahrenheit, menos, aqui eu vou fazer 100 vezes 32, que vai me dar o valor de 3.200. Vai. O 100 vai passar para cá como negativo, então vai ficar menos 100 F igual. Eu vou descer o 6.570 menos 3.200. Menos 6.570. O resultado desses dois números, ele vai vir aqui embaixo, o sinal vai inverter e vai ficar positivo, porque menos com menos é mais. Então, eu vou descer o 100F igual, aí eu vou fazer menos 6.570, como menos com menos vira mais, 6.570 mais 3.200, que vai me dar o valor de 9.770 sobre 100. Eu vou dividir por 100. Fazendo essa divisão aqui, o resultado que me dá vai ser F igual a 97,7 graus Fahrenheit. Vamos para o segundo exercício. Um estudante no laboratório deveria aquecer certa quantidade de água, desde 25 graus Celsius até 70 graus Celsius. Depois da iniciada a experiência, ele quebrou o termômetro de escala Celsius e teve de continuá-la com outro de escala Fahrenheit. Em qual posição de novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? Então, 100 graus Celsius, ele parou em 70. Aí ele quer saber o seguinte, quando for continuar lá na escala de Fahrenheit, em qual posição ele teria que continuar? Então, eu terei que fazer a conversão de 70 graus para Fahrenheit. Como vocês já sabem que eu mostrei no exercício anterior, Celsius vai de 0 graus a 100. E a Fahrenheit vai de 32 a 212. A formulinha sempre vai ser a mesma, que é C menos 0 sobre 100 menos 0 igual a F menos 32 sobre 212 menos 32. Eu vou descer o C para cá, C sobre 100 menos 0, que é igual a F menos 32 sobre... Aqui eu vou fazer 212 menos 32, que vai me dar o valor de 180. Bom, lá ele falou que a última medida que ele tinha era 70. Então, eu vou converter este 70 para Fahrenheit. Daí, eu saberei quanto este termômetro na escala de Fahrenheit parou. Então, eu vou colocar 70 sobre 100, que é igual a F menos 32 sobre 180. Aqui, pessoal, é tipo uma regrinha de 3. Mas primeiro, eu vou fazer 180 vezes 70, que vai me dar o valor de 12.600. Aqui, todos os sinais ficam negativos. O 100 eu passo para cá,
ele fica negativo. Menos 3.200. Por que 3.200? Aqui eu fiz 100 vezes 32. 3.200. O sinal aqui ele vai passar positivo, então vai ficar 100 positivo, 100F, igual a 12.600, menos 12.600, desculpa, menos 12.600, menos 3.200. O resultado dessa soma, o sinal vai passar a ficar positivo. Então, vai ficar 100F igual 12.600 mais 3.200, que vai me dar o valor de 15.800. F é igual a 15.800 dividido por 100, que vai me dar o resultado de F é igual a 158 graus Fahrenheit. Leis da termodinâmica. As principais definições de grandezas termodinâmicas constam de suas leis. No caso, seria a lei de zero, que define a temperatura. Aí agora vamos falar sobre a primeira lei, que seria calor, trabalho mecânico e energia interna. A segunda lei define a entropia e fornece regras para a conversão de energia. A terceira lei seria apontar limitações para a obtenção de zero absoluto de temperatura. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lei de zero. O que seria a lei de zero? Seria as observações cotidianas dos corpos quentes e frios, que se chega ao conceito de temperatura. Essas observações demonstram a lei de zero A e B, que são dois corpos em equilíbrio térmico. A temperatura desse sistema é a mesma. Falar sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica pode ser enunciada também a partir do conceito de energia interna, entendida como a energia associada aos átomos e moléculas em seus movimentos e interações internas ao sistema. Essa energia não envolve outras energias cinéticas e potenciais. Sobre a temperatura da primeira lei, que é dQ e dt. C é igual a dQ igual a dt, que é o calor específico é igual à capacidade calorífica dividida pela massa do sistema. Tem outra temperatura, que é C igual a 1 dQ mais mtd, que é tanto o calor específico quanto a capacidade calorífica do sistema, depende das condições pelas quais for absorvido ou retirado o calor. Vou falar agora sobre a segunda lei. Essa lei diz o quê? Diz que o calor passa de um corpo mais quente para um corpo mais frio e nunca no sentido oposto. Essa lei nega a existência do fenômeno espontâneo de energia térmica em energia cinética. Permitiria converter a energia. A variação da função entropia pode ser determinada pela relação entre a quantidade de calor trocada e a temperatura absoluta do sistema. Assim, por exemplo, a função de 1 kg de gelo nas condições de 273 Kelvin e 1 atm utiliza 80.000 Cal, o que representa um aumento de entropia do sistema devido à função em 293 joules por Kelvin. Bom, agora eu vou falar sobre a terceira lei. A terceira lei da termodinâmica, ela reduz qualquer sistema à temperatura do zero absoluto, mediante a um número finito de operações. De acordo com isso, é conhecido como Teorema de Nernst. A entropia de todos os corpos tende a zero. Vamos resolver uns exercícios de termodinâmica. Exercício 1. Ao receber uma quantidade de calor, Q igual a 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber o calor era U igual a 100 joules.
qual será essa energia após o recebimento? Então, vamos fazer a solução, que é Q igual a T mais delta U. 50 igual a 12 mais U menos 100. Passando para cá tem que ficar negativo. 50 igual a 12 menos 100, que vai dar total de 88. U é igual a 138 joules. Por quê? Você vai pegar o 88 mais o 50, que no final é 138 joules. Segundo exercício da termodinâmica. Sobre o sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Em resposta, ele fornece 1.000 cal de calor durante o mesmo intervalo de tempo. A variação de energia interna do sistema durante esse processo é aproximadamente 1.000 cal igual a 4,0 joules, que aqui no caso seria 4.000. Vamos para a formulinha. Q igual a Z mais delta U, que no caso aqui seria menos 4.000, tem que mudar o sinal, menos 3.000 joules, muda o sinal também, mais delta U. Aí, vamos fazer a conta agora. Menos 4.000, como aqui tá menos, vai passar pra cá mais 3.000 joules. Que o resultado vai ser, mais com menos é menos, 4, se eu tenho 4.000 e tiro 3.000, vai ficar 1.000 joules. Essa é a conta. Por fim, eu vou falar um pouquinho sobre a termodinâmica estatística. Ela foi desenvolvida por Josiah Willard Gibbs e Ludwig Boltzmann. O que seria a termodinâmica estatística? É interpretar grandezas como temperatura, energia interna e pressão. A termodinâmica tem o termo das leis gerais que as afetam. E ela foi estabelecida em meados do século XIX. Vou resolver 2 exercícios da segunda lei da termodinâmica. Vamos lá para o primeiro. Em uma máquina térmica, são fornecidos 3 kJ de calor pela fonte quente para o início do ciclo, e 780 joules passam para a fonte fria. Qual o trabalho realizado pela máquina se considerarmos que toda a energia que não é transformada em calor passa a realizar o trabalho? Então, a gente vai começar como? Conhecendo a formulinha, que vai ser T, que é trabalho, igual Q1, que vai ser o calor na fonte de aquecimento, menos Q2, que vai ser o calor na fonte de resfriamento. Então, a gente vai pegar essas informações agora e transformar com as do nosso probleminha. Então, a gente vai começar o quê? Substituindo. Vamos lá. T, copia, igual Q1. Esse Q1 vai se transformar no 3 kJ, que vai ficar 3.000 joules, menos os 780 joules. Aí, agora a gente tem que ver quanto vai dar. Aí, a gente vai pegar 3.000 menos 780. 0 menos 0, 0. Aqui não deu, vai ter que pedir pro vizinho. 2, aí aqui 10, aí aqui vai ter que pedir 9 e aqui 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 7, 2. 2 menos 0, 2. Então, o valor aqui vai ser 2.200 joules. Então, o trabalho realizado pela máquina será de 2.200 joules. Segundo exercício, que diz assim: a cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina pode ter é de... Então, a gente vai começar
com a fórmula, que vai ser N. N significa rendimento. Igual a 1. 1 faz parte da fórmula. Menos. Dessa vez, a gente já vai começar colocando os resultados. 36 dividido por 45. Como vai ser essa conta? 36 dividido por 45. Não dá pra dividir, então dá 0. Aí a gente coloca vírgula. E coloca outro 0 aqui, acrescenta outro 0. Na tabuada do 45, quanto dá 360? 8. 45 vezes 8 igual a 360. Então, aqui sobra 0. Então, o resultado é 0,8. Então, a gente vai pegar, copiar o N igual 1, a gente copia, menos 0,8. Aí, a gente copia o N de novo. Aí, 1 menos 0,8 vai ser igual a 0,2. Porém, a gente vai ter que transformar esse 0,2 em porcentagem. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar esse 0,2 e multiplicar por 100, que vai dar 20. Então, N igual a 20%. Então, o rendimento máximo que essa máquina pode ter é de 20%. Eu sou a Cíndia. Eu sou a Carol. Eu sou a Giovana. E a gente é do... Nós somos! Eu sou a Cíndia. Eu sou a Não, Carol. ela não tava no meio. Gente, tudo embaraçado aqui, ó. Tô enxergando nada. É porque o flash tá... Energia cinética permitiria converter a energia. O quê? Calma, tem alguma coisa de errado. Não, tá certo. Não, mas olha aqui. E... Ai, tira. Vou falar da termodinâmica estatística. Ela foi desenvolvida por Josiah Willard Gibbs e Ludwig Boltzmann. Não sei se tá certo. Que nojo! O William vai ver isso. Desculpa.